Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos refletir sobre 2 trechos do livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, em que Paulo olha para dentro de si mesmo e descobre 2 situações íntimas bastante diferentes. Esses trechos vão ajudar a gente a refletir um pouco sobre paz, felicidade e os reais objetivos da nossa vida. Vamos juntos! No primeiro trecho, Paulo está fazendo reflexões muito profundas sobre sua vida, sobre os últimos acontecimentos que foram bastante graves. Para resumir bastante, a história é a seguinte: ele tinha uma noiva chamada Abigail e essa noiva tinha um irmão perdido chamado Gesiel. Paralelamente, Saulo havia iniciado o movimento de perseguição aos cristãos e por causa desse movimento, um jovem de nome Estevão, um pregador cristão, havia sido preso e condenado à morte por apedrejamento. Na hora da morte de Estevão, Abigail chega para ver esse momento solene da carreira de rabino de Saulo e acaba vendo que o jovem Estevão, pregador cristão, condenado pelo noivo, era na verdade o seu irmão Gesiel perdido. Então essa situação gerou um rompimento entre Saulo e Abigail. E depois só de 8 meses é que Saulo vai reencontrar Abigail e ela já estava doente à beira da morte. E ele tem uma conversa muito séria com ela e ela se mostra recém-convertida também ao cristianismo. E Saulo fica muito intrigado com esse cristianismo que, entre aspas, o persegue a todo instante. E ele faz as seguintes reflexões. Vamos ler. Não compreendia Deus senão como um Senhor poderoso e inflexível. À sua vontade soberana dobrar-se-iam todas as preocupações humanas. Mas começava a perquirir o motivo de suas dolorosas inquietudes. Por que não encontrava em parte alguma a paz anelada ardentemente? Todavia, aquela gente miserável do caminho entregava-se às algemas do cárcere sorridente e tranquila. Homens enfermos e valentudinários, isentos de qualquer esperança do mundo, suportavam-lhe as perseguições com louvores no coração. O próprio Estevão, cuja morte lhe servira de exemplo inesquecível, abençoara-o pelos sofrimentos recebidos por amor ao carpinteiro de Nazaré. Aquelas criaturas desamparadas gozavam de uma tranquilidade que ele desconhecia. Além disso, ele fala que a própria Abigail também tinha essa paz desconhecida nos momentos de sofrimento próximos à morte. E ele fazia essas reflexões no retorno para casa, voltando a Jerusalém. E olha que interessante o que acontece quando ele vislumbra o templo e a cidade dos grandes rabinos de Israel. Essas reflexões não lhe deram ensejo à admiração da natureza. Reentrando em Jerusalém, guardou a impressão de que despertava de um sonho. À sua frente desenhavam-se as linhas majestosas do grande santuário. O orgulho de raça falava-lhe mais forte ao espírito. Era impossível conferir superioridade aos homens do caminho. Bastou a visão do templo para que encontrasse em si mesmo os esclarecimentos que desejava. A seu ver, a serenidade dos discípulos do Cristo provinha naturalmente da ignorância que lhes era apanágio. Então, olha que interessante. Ele refletindo sobre a falta de paz que ele buscava ardentemente, mesmo cumprindo os mandamentos de Deus, ele se achava cumpridor dos mandamentos de Deus naquela função de perseguir os cristãos, defensor da lei, fiel ao que é certo, e mesmo assim não encontrava essa paz. E quando ele começou a refletir que esses cristãos obscuros, esses velhos, esses doentes, o próprio Estevão à beira da morte, ao invés de sentir raiva dele, o abençoou, e Abigail doente, sofrendo também com aquela tranquilidade no olhar, quando ele estava refletindo sobre essas coisas todas, ele entra em Jerusalém e o orgulho da raça fala mais alto, e aí ele entende tudo.
entende, né? Entende tudo. Aquela paz daqueles homens do caminho era fruto da ignorância. Esse era o primeiro momento que nós gostaríamos de destacar. E aí a gente corta para muitos anos depois, Paulo, convertido já, agora como Paulo mesmo, não mais Saulo, rabino, mas agora Paulo, pregador, viajante aí do evangelho, espalhando o evangelho por todos os lugares que ele conseguia ir. Em uma das suas pregações em Corinto, uma das suas passagens por lá, ele foi vítima de uma perseguição dos judeus da cidade e foi preso. E olha como ele se sentia nessa situação. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz íntima no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes, por eles mantidas na conquista de si mesmos. Então, no primeiro trecho, a gente vê um Saulo, servidor fiel de Deus, perseguindo cristãos em nome dele, em defesa da lei de Moisés, era o que ele pensava, com muita dificuldade para sentir essa tranquilidade que ele tanto almejava e que ele achava que ele era merecedor, porque, afinal de contas, ele era um fiel servidor de Deus na terra, um rabino, alguém que vivia para executar a vontade de Deus e defender a sua lei. Mas ele não encontrava essa paz. Ele tinha uma posição de destaque político, social e econômica e não tinha paz, não encontrava essa paz. Nesse trecho, ele estava sendo preso, estava numa cadeia, sendo torturado, ironizado, humilhado externamente, não tinha dinheiro nem destaque social, não pertencia a nenhum grupo de relevo nesse momento. E agora ele encontrava uma paz divina no seu mundo interior. E ele diz aqui que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmo. Então, hoje o nosso Minuto de Luz é inspirado nesses momentos, nessas experiências vividas por Paulo, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida, refletir sobre o que nos movimenta nessa terra, quais são os nossos reais objetivos que se materializam nas nossas escolhas diárias, de como a gente utiliza o nosso tempo, de como a gente encaminha e escolhe aquilo que a gente quer viver, porque muitas vezes nós buscamos paz e felicidade achando que vamos encontrar em algumas situações externas, e a situação que Paulo viveu aqui mostra que não é assim. Não é em alguma situação X ou Y externamente que nós vamos encontrar a paz. E daí surge uma pergunta muito importante. De onde vem essa paz? De onde vem essa tranquilidade e essa felicidade que a gente pode ter aqui na Terra? Nós sabemos que nenhuma felicidade aqui na Terra ela é completa e plena, porque a nossa Terra ainda é cheia de sofrimentos, e mesmo aquele que se considere o mais feliz dos homens, quando ele olhar para o lado, ele vai ver muito sofrimento, e isso mancha, entre aspas, a felicidade que a gente possa ter aqui na Terra. Então, a felicidade relativa que é possível de ter aqui na Terra, que felicidade é essa? Paulo encontrou essa felicidade nesse reino íntimo da sua própria consciência, na conquista de si mesmo. Essa pergunta também foi formulada por Allan Kardec aos Espíritos e publicada no Livro dos Espíritos. Para quem não conhece o Livro dos Espíritos, vale a pena a leitura da sua introdução, que mostra como ele foi feito, mas lá conta brevemente que ele é resultado
da correspondência de Allan Kardec com mais de 1000 centros de comunicação com os espíritos ao redor do mundo. Então ele formulava uma pergunta e recebia respostas de diversos médiuns por diversos espíritos, e aquelas perguntas que mostrassem maior concordância, aquelas respostas que mostrassem maior concordância nessas mais de 1000 que ele recebia, era que ele considerava como um primeiro filtro aí para ser a resposta a ser publicada no livro. Além desse critério, havia o critério de ser uma verdade boa, útil e que tivesse lógica e correspondesse à nossa razão e ao nosso bom senso. Então ele formulou a seguinte pergunta aos espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E a resposta que ele colocou aqui como sendo a resposta dos espíritos nessa compilação dessas mais de 1000 respostas foi a seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então isso vem muito ao encontro do que a gente viu sobre a experiência de Paulo, que essa felicidade moral que ele coloca aqui tem muito a ver com a consciência tranquila e com a fé no futuro. No caso de Paulo, a gente percebe claramente que ele trazia então nesse momento a consciência apaziguada diante dos trabalhos incríveis que ele tinha feito em nome do Evangelho, em nome verdadeiramente de Deus. Aí a gente pode se perguntar, né? Poxa vida, Paulo estava cumprindo o que ele acreditava que era a vontade de Deus nos dois casos. Como que a gente vai saber o que é o bem? O que bem que traz essa tranquilidade para o coração? Qual bem que eu posso fazer que vai trazer essa paz de consciência para a minha alma? E, consequentemente, essa tranquilidade em qualquer situação, como ele conseguiu, mesmo preso, perseguido, vivendo situações super difíceis, estava ali sentindo essa paz e essa tranquilidade íntima que ele não tinha conquistado quando ele vivia uma série de situações que aparentemente poderiam trazer paz, quando ele era rabino, quando ele era rico, quando ele era poderoso e etc. Então, o que é o bem? E a gente tem uma reflexão muito interessante sobre essa questão do que é o bem. O bem que, se praticado e vivido por nós, pode nos trazer essa conquista de nós mesmos e essa tranquilidade íntima para o nosso coração. Essa reflexão está no livro Ação e Reação, também da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E aí, um dos espíritos instrutores de nosso lar diz assim: o bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. E ele continua falando mais algumas coisas. E aí depois ele fala o que é o mal. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então é muito interessante o jeito que ele coloca aqui, às vezes tem uns trechos meio difíceis para a gente compreender, mas em resumo, é dizer que o bem é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todo mundo. O bem é para todo mundo. As melhores coisas para todo mundo, os melhores sentimentos para todo mundo. E o mal é justamente o bem, só que só para mim, como expressão do meu egoísmo e da minha vaidade. E é bem visível isso na experiência de Saulo versus Paulo. Saulo defendia a lei divina, mas ele estava pensando no ponto de vista dele,
e ele torturava os outros, fazia o mal para os outros. Então fica claro que ele não estava pensando no bem do outro também, além de si mesmo. Ele estava pensando só do ponto de vista dele. E como cristão, ele não violentava ninguém. Ele estava vivendo uma vida de doação para aqueles que quisessem ouvi-lo. E muitas vezes com sacrifício até dele mesmo. E do conforto dele, da riqueza e do poder e etc., em nome dos outros. Em nome de fazer o que ele acreditava que era melhor para o outro. E com isso, ele, entre aspas, paradoxalmente, conquistou uma paz inestimável e impagável para si mesmo. Isso é maravilhoso, porque quando a gente acha que vai fazer o bem para o outro, normalmente nós pensamos que a gente vai estar se prejudicando. E se nós estivermos fazendo o bem para o outro de verdade, na verdade, no fundo e no final das contas, estaremos nos beneficiando também disso. E é interessante a gente refletir bastante sobre isso, porque no nosso mundo, o egoísmo se transveste das mais maravilhosas correntes de transformação do nosso coração e, às vezes, tentando nos ajudar, acabam nos insuflando o egoísmo e o orgulho. Eu preciso estar bem, o foco o tempo todo é em mim. E o cristianismo nos ensina que para eu estar bem, todos ao meu redor precisam estar bem também. Então, as reflexões de Paulo Estevão hoje nos auxiliam a refletir sobre o que nós temos buscado para nós e se isso realmente vai trazer a paz e a felicidade que nós almejamos. E que essa felicidade nem sempre se manifesta com situações exteriores. Às vezes as situações exteriores estão as piores possíveis, mas o nosso coração, se estivermos vivendo aquilo que precisamos viver com doação, pensando nos outros, tentando vencer o nosso egoísmo, tentando pensar no bem do próximo, a gente vai estar conquistando a si mesmo, a gente vai estar nos conformando, nos aproximando da lei divina, e isso vai nos trazer uma grande paz. E eu acho que uma reflexão sobre a felicidade verdadeira nossa precisa ser mais profunda, porque a gente sabe que não existe essa felicidade ideal que é vendida e que é bonita, que está no Instagram e que está nas redes sociais e que está nas novelas. A gente sabe que não é isso, não existe, né? Mas ao mesmo tempo acaba ficando um vazio muito grande se a gente não entende o que é essa real felicidade, essa real paz. E a gente pode encontrar isso no domínio das nossas tendências egoísticas e vaidosas e no serviço ao próximo. E a gente pode se inspirar no exemplo de Saulo, no exemplo de Chico, que escreveu esse livro em doação para nós, um presente, um tesouro maravilhoso, de Emmanuel, que também escreveu essas páginas de luz para a eternidade das nossas almas. Que esse minuto de luz, que já são 18 minutos, possa ter te ajudado a refletir sobre esses reais objetivos da vida e de conquista de nós mesmos, conquista da paz, da felicidade, e que possa te ajudar um pouco a se fortalecer nas dificuldades, na fé e na esperança, e firmar as bases de que o bem do outro é importante, que a gente precisa se dedicar ao próximo, porque é assim que nós vamos conquistar também paz para nós e para todo mundo. Fiquem com Deus, um grande abraço, e se quiserem trazer sugestão de temas, quiserem entrar em contato conosco, escreva para contato minutodeluz@gmail.com ou então nos procure no Twitter @minutodeluz. Um grande abraço e até a próxima.